Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lili do projeto Multiplicadores Ambientais e hoje na nossa oficina de educação ambiental a gente vai apresentar para vocês um pouco mais de outras iniciativas, outros projetos em outras regiões do nosso estado ou mesmo do Brasil que vem de encontro com o que a gente vem trabalhando, que é os temas de agrofloresta, compostagem e observação de pássaros. São iniciativas super legais e vocês vão ver que é muito simples praticar isso no nosso dia a dia aí na sua casa. Vem com a gente! Pessoal, tudo bem? Vamos ver como que é simples ter um sistema agroflorestal. Eu estou aqui na casa dos meus pais e aqui a gente tem uma pequena horta, né? Onde a minha mãe planta junto com as plantinhas dela, as verduras, né, que a gente também come. Eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente pode ver algumas folhas de alface misturada com as plantas, com algumas plantinhas dela, algumas roseiras, né? E algumas plantinhas que ela tem aqui nesse pedacinho de terra que deve ter um palmo. E olha só, gente, como é legal. Aqui ela tem salsinha, ela tem cebolinha, ela tem um lírio. Aqui no pé da roseira. Aqui dá pra ver certinho que é só um pedacinho de terra. Mas olha só quanta coisa ela tem. Tem até rúcula, olha só. Aqui é como chama? Manjericão roxo. Cebolinha, salsinha, rúcula. É uma coisa junto com a outra. Essa junção de várias espécies no mesmo espaço, trocando num pequeno espaço, né, é muito relevante, porque o que acontece na natureza é assim, né? Quando a gente vê uma floresta, a gente percebe que uma ajuda a outra. Então aqui também é o mesmo sistema. Quando a gente fala agroflorestal, é que a gente está produzindo alguma coisa, no caso um alimento, dentro de uma floresta. Então esse é o conceito, né? Então é isso, né? Como é fácil. Eu quero ver você aí na sua casa, se você vai fazer. Agora eu vou mostrar para vocês um outro exemplo. É uma horta já consolidada, né? E tem dois níveis que a gente pode observar bem o que é um sistema agroflorestal. Nessa horta aqui, eles seguem um sistema agroflorestal, que é bem parecido com o que a gente vai fazer no projeto. Então, eles misturam vários tipos de alimentos, uns perto dos outros, para poder eles crescerem, né, um protegendo o outro. Isso evita bastante praga, né, e consegue preservar mais o plantio, né? Esse sistema é muito bacana porque, como a gente pode ver, ó, a gente tem um pé de eucalipto, a gente tem um pé de café, depois do lado a gente tem jaca, depois de novo eucalipto, depois bananas, né? Esse tipo de situação faz com que o solo sempre esteja preservado e uma planta serve de cobertura para outra. Aqui no meio a gente já tem brócolis, depois a gente tem um pouco de rúculas, né? Depois a gente tem aqui, ó, outra leira de plantações com eucalipto, mogno, café, eucalipto, e aí assim a gente vai surtindo, então a gente tem um sistema misturado de várias plantas, uma cuidando das outras e uma uma ajudando a outra, né, para crescer. Tinha alface, rúcula e agrião. E aí então, cada tempo a gente tirou o agrião, aí depois tirando alface e a beterraba. Aqui o sistema de irrigação é com essas fitas, né? Igual a gente tem no projeto. E ela imita muito a chuva. Então, ela é muito próximo do que a chuva faz no ambiente. E aí, então, a gente consegue fazer com que o ambiente seja muito parecido com o natural. Quanto mais
natural, melhor. Só uma curiosidade, a gente vê que tem bastante folha de couve aqui no meio, e isso é propositalmente deixado para que isso seja feito uma cama, né, que sirva de adubo. Ele vai se decompor e vai virar um composto. Então aqui já é feito um processo de compostagem junto com a horta. Esse sistema é o mais velho. Aqui em cima ainda a gente conseguiu plantar 2 linhas de abacaxi. E ali nesses outros ainda, como está mais sol, a gente plantou alface, rúcula, rabanete, ainda está em produção. Olá pessoal! Hoje eu vou apresentar para vocês alguns vídeos sobre observação dos pássaros. Você já parou para pensar quão simples e encantador que é ouvir o som dos pássaros? Vamos ver agora alguns exemplos muito bacanas de pessoas que já estão pensando sobre isso e que sabem a beleza encantadora e a energia sutil que é a presença dos pássaros. A primeira coisa é começar a prestar atenção ao seu redor. Só isso. Você vai se dar conta que existe um número muito maior de espécies de aves que convivem diariamente com você e você nunca tinha notado isso. A segunda dica é buscar equipamentos, livros que você vai começar a entender, observar melhor, por exemplo, binóculo, câmeras, guias de identificação, que são livros que a gente usa, ou até aplicativos que a gente usa para registrar e identificar as espécies. E a terceira dica é compartilhar. E uma dica bem legal para isso é você entrar num site chamado Wikiaves, wikiaves.com.br. E esse Wikiaves é uma base de dados de informações coletadas através desse conceito de ciência cidadã. A gente tinha na comunidade um projeto chamado Projeto Nossa Criança, que é um projeto social que envolvia várias atividades. E um certo dia nós promovemos uma gincana e observamos que as crianças não conheciam as aves que ocorriam na comunidade. E a partir daí nós adquirimos uma câmera fotográfica e começamos a observar aves para depois projetar isso em slides e mostrar para as crianças. A partir de então a gente começou a envolver o Felipe e outros meninos que desejavam fotografar aves. E a gente saiu a campo, já fizemos um trabalho que resultou em um guia de aves, né? Desses guias, que eram 500 exemplares, ou nós doamos para as crianças da comunidade e doamos também para pessoas que visitam a comunidade. Nós começamos a replicar esse conhecimento para outras crianças da comunidade. E a geração que não conhecia nada de aves, hoje eles têm um bom conhecimento em relação às aves. As crianças e adolescentes, elas são naturalmente muito curiosas e elas conseguem observar e ver, às vezes, coisas que o adulto não consegue observar e ver. Cara, achar um bicho desse dentro da mata, você tem que estar com um olho muito bom. Aqui em cima. Achei. Porque muitas pessoas acham que para você ser um observador, você tem que ter uma boa máquina fotográfica, um bom equipamento eletrônico. Não. A anotação é mais importante do que a fotografia, porque a parte do ecoturismo que mais cresce no mundo são a observação de pássaros, né? E a ideia é formar um núcleo de observadores. É justamente para que a gente consiga trazer para cá um tipo de turismo que não seja um turismo depredador, que seja um turismo que vai divulgar a região, mas no sentido de que ela continue preservada. Eu acho que é uma coisa legal que eles trouxeram para a comunidade e é uma forma de estar em contato com a natureza, mas ao mesmo tempo que traz cultura para a gente e que faz a gente aprender um pouco mais sobre a natureza da nossa região. E devia ter todos os anos essas atividades. Como multiplicar a educação ambiental na nossa bacia? Essa é a pergunta-chave para o vídeo de hoje.
Os projetos e iniciativas que a Lili e a Gabi já apresentaram têm a ver com as ações que a gente desenvolveu no nosso projeto Multiplicadores Ambientais, tanto nas oficinas presenciais como nos últimos vídeos. E agora eu também vou contribuir com algumas ideias de projetos que podem te ajudar a ser uma multiplicadora ou multiplicador ambiental aí na sua bacia, relacionados com o tema da compostagem, que a gente já viu algumas vezes aqui no nosso projeto. A gente já aprendeu juntos ao longo do nosso projeto que quando o nosso lixo não é tratado e nem encaminhado para os locais corretos, ele vai gerar sérios problemas para as pessoas, para os animais e para os rios da nossa bacia. Por isso, além da coleta seletiva e das iniciativas de reciclagem, a compostagem é uma ação muito fácil e que pode ser muito transformadora. Eu vou mostrar para vocês então alguns projetos de compostagem que eu já participei ou que eu já conheci. Essas primeiras imagens são de algumas oficinas de compostagem que eu participei em um projeto da faculdade, em parceria com algumas escolas aqui de São Carlos. Já pensou se todas as escolas fizessem um projeto de compostagem para tratar os resíduos orgânicos dos alimentos e transformá-los em adubo? Mas não são só as escolas que podem fazer compostagem. As cidades e suas prefeituras fazem a coleta do lixo comum. E é possível também pensar em formas de fazer a coleta dos resíduos orgânicos das casas e restaurantes para fazer a compostagem numa escala maior. Há alguns anos, isso acontecia aqui em São Carlos, na horta municipal. Essas fotos são de algumas visitas que a gente fez nesse projeto com as escolas daqui. A compostagem pode ser uma alternativa para o tanto de lixo que se gera nas cidades, usando um pequeno espaço de quintal ou mesmo em caixas ou minhocários, que são fáceis de construir. Como na cidade as pessoas moram perto uma das outras, é possível fazer projetos de gestão dos resíduos orgânicos urbanos, como os da Associação Veracidade, aqui em São Carlos, por exemplo. Mas se você mora ou conhece alguém que mora em sítio, em chácara, enfim, na área rural, a compostagem também pode ser uma grande aliada, já que é mais difícil ter coleta de lixo nesses locais. Nesses casos, é possível compostar não só os resíduos da casa, mas também o resto de poda e capina e até os estercos de animais. No projeto Escola da Floresta, aqui no sítio São João de São Carlos, se faz a compostagem há vários anos. E todos os grupos visitantes podem conhecer as alternativas de tratamento e aproveitamento dos nossos resíduos. Vale lembrar que a compostagem pode ser feita por todas as pessoas e não é uma atividade só para crianças ou escolas. É muito importante que nas cidades, nos locais de trabalho, nas empresas, nas prefeituras, sejam feitos projetos de compostagem como esses. Afinal, tudo que veio da terra um dia volta para a terra, e a gente pode contribuir com esse processo a partir da compostagem, reduzindo o nosso lixo, tratando os nossos resíduos orgânicos em casa e tendo a produção de alimentos saudáveis perto de onde a gente mora. E agora é só começar a conversar com as pessoas aí da sua escola, do seu trabalho, da sua cidade, para planejar e colocar em prática os projetos de educação ambiental, seja relacionado à compostagem, ao plantio de hortas, à observação de pássaros e outras ações relacionadas ao meio ambiente e ao cuidado com as nossas águas. E aí pode chamar a gente para ajudar.